Saudações magnânimas. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Fé. Já tomou o seu café? Agora é uma boa oportunidade. Bem, vamos seguir aqui sem maiores delongas a nossa continuidade dos milagres de Jesus. Eu vou sempre lembrar, lá no capítulo 20 do Evangelho de João, ele diz que esses milagres que foram registrados, eles são sinais para que a gente possa conhecer a natureza de quem Jesus é. Quer dizer que para muito além de uma narrativa espetacular, os milagres revelam muita coisa para nós entendermos quem de fato é Jesus e o que é que ele quer nos ensinar sobre fé. Muito curioso. Hoje, na minha avaliação, nós temos um dos milagres onde Jesus mais nos ensina sobre a verdadeira fé. Eu acho que eu vou ler, porque é muito interessante e eu já chamo a atenção para o ponto da fala de Jesus que me faz perceber que nós deveríamos ter atenção a este milagre. Olha o que Jesus diz no final dessa narrativa que eu vou ler. Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei uma fé como esta. Isso tem que atrair a nossa atenção. Que fé é essa? Que nem em Israel Jesus achou? Uau! Lucas capítulo 7 diz assim: Tendo Jesus concluído as suas palavras dirigidas ao povo, ele entrou na cidade de Cafarnaum. E o servo de um centurião, para que não paire dúvidas, deixa eu só dar uma explicação. Centurião romano é uma patente militar, né? Nós temos as nossas conhecidas, o capitão, major, tenente, coronel. Tinha um centurião. O centurião é uma patente militar. Era aquele que tinha autoridade por um batalhão de 100 homens. Era o centurião. Então, o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ele, o centurião, ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns dos anciãos dos judeus. Curioso, porque o centurião, ele é um centurião romano. Ele é uma pessoa da alta patente, muito bem postado na sociedade, no império, porque nessa época aqui é o Império Romano que domina. Ele manda que líderes judeus, talvez porque Jesus é judeu, irem até Jesus com um pedido. Qual o pedido? Pedindo-lhe que Jesus viesse curar o seu servo. Estes, estamos falando dos líderes judeus, chegando a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Jesus, esse centurião é digno de que lhe faças isto, porque ele é amigo do nosso povo. Veja que ele mesmo nos edificou a sinagoga. Gente, que curioso. O centurião romano, ele construiu a sinagoga, que era o templo dos judeus. Então Jesus foi com eles. Prestem atenção, gente. Já perto da casa do centurião, o centurião enviou-lhe amigos para dizer a Jesus: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno de que entres na minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu servo será curado. Porque eu também sou um homem sujeito à autoridade. E tenho autoridade. E tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a um, vai, ele vai. Eu digo ao outro, vem, ele vem. Falo ao meu servo, faça isso,
E ele faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus do centurião. E voltando-se para com todos os que o acompanhavam, Jesus disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa com os que foram enviados, aqueles amigos do centurião, eles encontraram curado o servo do centurião. Terminamos a narrativa. Um espetáculo. A gente tem que aprender alguma coisa aqui, não é possível? Que interessante. E eu queria conversar primeiramente sobre esse lado que nós aprendemos aqui, que é sobre a fé. Porque nesse texto nós temos revelado o maior ponto de dúvida sobre qual é a pessoa, que fé é essa para alcançar as bênçãos e os milagres de Deus. Qual é? Deixa eu ver se eu consigo transmitir o raciocínio que para mim emerge de maneira tão clara nesse texto. Há uma primeira cosmovisão das pessoas, que a fé está ligada às credenciais, virtudes, competências, currículo da pessoa. Então, se a pessoa faz por onde, e ela é virtuosa, e ela é muito boa, então ela tem essa fé que vai atrair as bênçãos, o poder de Deus. Como que nós vemos isso no texto? Primeiro, deixa eu fazer aqui um parênteses, o centurião, ele é um cara muito bom. O texto deixa claro que ele é um cara rico, ele é um cara de alta autoridade na sociedade, mas ele tem coisas que não são normais. Quais são as coisas que não são normais para o ser humano? Primeiro, generosidade. Os líderes judeus aqui vão falar com Jesus dizendo, veja, faz isso, ele é muito bom, veja, ele é quem construiu a sinagoga, a igreja dos judeus, ele nem judeu é. Então ele é um cara super generoso. Mas tem uma segunda coisa. Ele é um cara que se preocupa com o próximo. Também não é normal do ser humano. O texto diz que o que está doendo nele, veja, o texto diz, é o servo que trabalha na casa dele, que está doente. Essa é uma outra virtude clara. Todos nós sabemos, e eu não vou crescer nisso daqui, mas é muito comum quando o ser humano conquista a autoridade, conquista posição na sociedade ou conquista recursos, ele se acha melhor do que os outros, e em especial aqueles que estão em uma classe social mais baixa. E não são raras as histórias de gente como esse centurião que nem cumprimenta uma pessoa que, por exemplo, trabalha para ele em serviços gerais. Porque ele acha que isso é que é a distinção de dignidade. Esse centurião, não. Então ele é um grande exemplo de virtudes? Claro que é. Ele é um cara que é generoso. O texto diz que ele é amigo das pessoas e ele se preocupa com o próximo, independentemente da condição social que ele tem. Muito legal. Mas talvez essa narrativa esteja aqui exatamente para mostrar para nós essa tensão. Os judeus, os líderes, que vão a Jesus e dizem, Senhor Jesus, ele é digno de que o Senhor atenda o pedido dele. O que está por trás disso? Eu vou dizer para vocês, essa lógica equivocada da relação com Deus. É uma lógica do mérito. É como se nós disséssemos que a pessoa, por suas capacidades, virtudes, currículo, ela meio que
conquista os pontos positivos para que Deus agora tenha que fazer o que ela quer. Deixa eu dizer para vocês, essa é uma marca de toda religião que é construída pelo ser humano. Toda religião construída é tantos passos para você conquistar, para você ser, para você faz isso que você ilumina, você. E o ser humano vai ficando cheio de si, às vezes em caminhos de tentar buscar o divino ou o mérito. E nunca foi esse o ensino de Jesus. A lógica dos judeus aqui é: ele merece. E isso é destruidor para o ser humano. Primeiro porque a pessoa, quando ela vai na religiosidade crendo que por virtudes próprias ela merece, inevitavelmente ela se acha melhor e mais digna que os outros. Essa é uma grande curiosidade. Só que orgulho, altivez, vaidade, prepotência, ou como diz o pernambucano, o metido da besta, isso é uma tragédia para o ser humano. Nunca foi o seu currículo. Nunca foi. E o texto deixa claro quando o texto faz uma inflexão. Qual é a inflexão que o texto faz? Jesus fala: vamos lá na casa desse centurião? Quando Jesus está vindo, o centurião manda amigos que dizem: veja que negócio fora do lógico. Já perto de casa, o centurião enviou-lhe outros amigos para dizer: Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa. Eu mesmo não me julguei digno de ir ter presencialmente contigo. Mas manda com uma palavra: o meu servo vai ser curado. Eu sei o que é estar submisso a uma autoridade. Uau! Os judeus dizem: ele é digno, ele é virtuoso, ele merece. E ele diz: eu não sou digno, eu não mereço nada em mim. Eu entendi uma coisa: o Senhor Jesus tem autoridade. Esse homem não tinha encontrado pessoalmente com Jesus. O texto diz antes: ele ouviu a respeito de tudo que Jesus ensinava e fazia. E ele é um homem inteligente. E ele concluiu: ele é o Messias prometido. Ninguém ensina com a autoridade que ele ensina, e ninguém tem poder para realizar o que ele realiza se ele não é um enviado do próprio Deus. Mas se eu, que sou um enviado do Império Romano, tenho autoridade que só, ele diz: eu falo para um soldado meu, vem, ele vem. Eu falo para outro, vai, ele vai. Os que trabalham comigo em casa, eu diz, faz isso, eles fazem. E eu sou só um enviado de Roma. Imagina Jesus, que é o enviado de Deus. E esse homem faz algo que é uma incoerência lógica para muitas pessoas, mas é o que faz com que nós nos aproximemos daquela fé que derrete o coração do Senhor, daquela fé que faz sentido no relacionamento com o Pai, naquela fé que de fato transforma quem nós somos. Não é uma fé das credenciais religiosas. Mas eu faço tanto, eu sou tão generoso, eu olho tanto para os próximos, eu sou tão bom, por que Deus não faz algo por mim? E muitas pessoas, nesse afã de usar suas credenciais, elas se rebelam contra Deus. Porque elas dizem: Deus não fez o que era legítimo na hora que eu precisava e eu tenho feito tanto, eu me esmero tanto. Vocês já viram essa lógica? Essa é uma lógica errada. A lógica do centurião, que é um cara virtuoso, eu estou diante da maior autoridade do universo. Eu não tenho dignidade nenhuma para colocar o Senhor Jesus na parede. Eu não tenho capacidade nenhuma para argumentar das minhas credenciais para que o Senhor tenha a obrigação de fazer alguma coisa que eu quero.
eu não sou digno nem de que o Senhor entre na minha casa. Na verdade, eu não sou digno nem de estar na tua presença. Mas eu sei de uma coisa. O teu poder, ele é inimaginável e incalculável. Esse homem nunca tinha visto o que ele propôs para Jesus. Ele propõe para Jesus: apenas dê uma palavra. Eu sei que o Senhor tem poder para curar o meu servo. Uau! É nesse momento que Jesus para todo mundo e faz o ensino. Qual é o ensino? Simples. Ele diz: deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nem mesmo em Israel eu achei uma fé assim. E a marca, ela é dupla. É a fé de quem não confia em si, de quem não argumenta com seus méritos, de quem não põe Jesus na parede, de quem é humilhado e submisso. E ao mesmo tempo é de quem não duvida do poder de Deus, mas mais do que isso, preste atenção, ele não duvida do poder da palavra de Deus. Essa é a marca. E com isso eu queria terminar esse meu primeiro ponto, dizendo: nós que estamos no Café com Fé, me permitam? Podemos aprender com esse centurião. Será uma bênção se pudermos exercer as melhores virtudes nos nossos relacionamentos. Mas não ouse entrar num relacionamento com Jesus querendo se arvorar de merecedor, de quem sabe o que é certo, o que é bom e que ele tem que fazer na hora que quer. Aprenda com o centurião. Não há em nós dignidade nenhuma para querer definir aquilo que Deus tem que fazer no tempo que ele tem que fazer. Não temos. Nós precisamos nos humilhar e precisamos confiar no poder inatingível da palavra de Deus. E antes de ir para o meu último ponto, sabe o que é bonito? Nessa fé, completamente humilde e completamente plena do reconhecimento do poder e da autoridade de Jesus, ele abençoa o outro, o servo. Eu acho que isso também é uma coisa muito interessante. O exercício da fé não é egoísta. Ele não vai, ele não move, ele não é humilde, porque ele quer alguma coisa para ele nessa terra. E eu acho que esses elementos impactam o Senhor Jesus e devem ser elementos para a nossa reflexão. Mas eu fiquei com vontade de, essa altura do nosso campeonato aqui, falando sobre os milagres de Jesus, relembrar aquilo que eu até disse aqui no início. A Bíblia diz que os milagres de Jesus, elas são sinais que nos ensinam muita coisa para além do milagre em si. Nós já vimos uma faceta da moeda nesse texto. Para além de curar o servo daquele centurião que trabalhava na casa dele, o texto ensina para nós os elementos de uma fé genuína, de uma fé verdadeira. Mas essa altura do campeonato dá para a gente também conversar um pouco sobre o que esses milagres representam sobre a revelação de Jesus. Veja, de um lado, é verdade, os milagres de Jesus, nesse período que ele pisou nessa terra, eles testificam o cumprimento das antigas promessas. O Messias, o Filho de Deus, o Salvador que viria, e ele teria autoridade nos seus ensinos da parte de Deus, e ele teria o poder sobre todas as enfermidades, sobre todos os poderes malignos. Então, nesse momento, Jesus sim está testificando que ele é sim o Filho de Deus, o Messias prometido. Mas tem uma curiosidade.
Perceberam que até agora nós não vimos nenhum milagre que ele fosse apenas para mostrar poder? Todos eles dizem respeito ao saneamento de uma necessidade do ser humano. Essa é uma curiosidade. Por quê? Porque se a gente tivesse em dúvida, vou fazer uma brincadeira aqui, se o Superman é o Superman, ele ia falar assim, não tá sabendo que eu sou o Superman, não? Ele ia dar um olhar assim, ó, naquela rocha, no topo da montanha, ia sair aquele raio de calor, não sei como é que é o nome daquele poder que ele tem nos olhos, ele faz assim, tchum, e a pedra ia explodir. E aí a gente ia dizer, cara, Clark Kent, Superman total. Não é? Você não tem Jesus fazendo uma manifestação de poder que é uma manifestação de poder em si. É muito curioso. Todas elas são para resgatar o ser humano das dores dessa vida. Ele cura os enfermos. Ele liberta os que estão dominados por espíritos malignos. Ele liberta, ele cura os leprosos que, para além da doença física, eles estão angustiados emocionalmente porque eles são alijados do relacionamento social. Invariavelmente, os milagres de Jesus nunca são desconexos com essa dor do ser humano. E eu acho que isso é um sinal. E eu vou dizer como um duplo sinal. Primeiro, com isso, o que Jesus mostra é que o plano original da criação de Deus para o ser humano nunca foi a dor e o sofrimento. Nunca foi o caos, a opressão, as dores. Nunca foi. Isso revela o propósito passado. Mas, de outro lado, isso prova que é verdadeiro o propósito final. Jesus, no seu ministério, ele promete que ele veio para mostrar que ele tem poder contra tudo aquilo que nos angustia, que nos diminui, que nos destrói, que nos adoece. Tudo aquilo que dói, ele tem poder sobre tudo. Quer dizer que quando Jesus promete que aqueles que estão nele têm garantido uma eternidade sem choro, sem dor, sem doenças, sem ansiedades, sem angústias, ele prova que ele tem poder para essa promessa. E por que, se o propósito era sem nada disso, e o futuro ele promete e mostra que tem poder para uma vida com ele que não tem nada disso, o que é que nós temos aqui no meio? Por que que nós lidamos com tantas dores? E a Bíblia explica, é por causa do pecado. É porque nós, enquanto estamos nessa existência, isso já vem em nós, nós nos separamos de Deus, nós queremos ser os donos do nosso nariz. Nós fazemos exatamente o contrário do que o centurião fez. Nós não queremos nos submeter ao senhorio de Deus. Nós queremos ser os donos da história. As grandes frases de efeito ultimamente é ninguém manda no meu nariz, ninguém pode dizer para mim o que é certo ou o que é errado. Esse tipo de altivez é a razão de todo o caos e dos males que nos atormentam. E Jesus vem porque o maior milagre que ele faz, que nós vamos estudar no tempo correto, é que ele vem vencer o caos do pecado. E ele vence quando ele dá a vida dele, a vida do eterno, a vida do perfeito, ele dá como compensação pelo meu e pelo seu pecado. Quer dizer que os sinais dos milagres, eles enchem o nosso coração de esperança. Se essas dores vêm por conta de pecado, Jesus vai vencer o pecado. E se nós temos um anseio de uma vida plena, sem todas as dores, lutas, angústias e ansiedades que essa vida traz, nós podemos ter certeza, Jesus tem poder sobre todas elas. O que o texto nos encoraja é que nós já podemos, desde já, experimentar desse relacionamento pleno com o Senhor Jesus. Como? Não na arrogância, não na altivez,
não com as credenciais religiosas, mas na humildade, na submissão, na entrega e na expectativa, porque Ele pode todas as coisas. Me permitam terminar com uma palavra de oração. Pai querido, que narrativa maravilhosa. Como ela nos ensina sobre fé e como ela nos revela tanto sobre os milagres de Jesus. Que o Senhor desenvolva em nós essa fé genuína, plena de humildade, cheia de expectativas no poder de Deus. E que isso nos permita ter um coração pacificado, estabilizado, porque o Senhor Jesus, que realiza o maior milagre de todos ao vencer o pecado, Ele tem o poder para garantir a promessa de uma vida plena com Ele, por toda a eternidade, sem choro, sem dores, sem mazelas. Que o Senhor desenvolva essa fé em nós, em nome de Jesus. Amém. Um abraço.